Existe uma habilidade que se você conseguir desenvolver na tua personalidade, você nunca mais vai ficar sem contratos. Ontem, na verdade, eu tenho recebido algumas mensagens do meu direct oferecendo um serviço, né? Troca de serviço, permuta, né? Como as pessoas chamam. E, cara, é muito engraçado como essas pessoas nos abordam, né? No direct ali. É muito estranho, né? Você oferecer permuta, você precisa saber de tanta coisa, quanto que custa a minha hora, quanto que custa a hora dele. Isso não funciona mais. Vamos lá. Para te explicar como que você pode nunca mais ficar sem cliente, eu preciso dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte é, eu preciso te mostrar que você é um ser humano e que existe um ser humano do outro lado. E que vocês dois tiveram as suas ideias construídas pelos mesmos ideais, pelas mesmas ideias centrais. Onde estão essas ideias? De onde vieram essas ideias? Eu vou te mostrar isso na primeira parte. A segunda parte é, você precisa entender como que as empresas hoje funcionam para que você consiga se colocar mais facilmente nessas empresas. E a terceira parte é como que você expande o teu círculo social para que você feche mais contratos, enfim. Entendendo todas essas partes. Né? Então vamos lá. De onde que vieram as suas ideias? Você já parou para se perguntar isso? Cara, quando eu encontrei, eu me deparei com essa dúvida, né? Acho que meio que sozinho, assim, eu falei, cara, de onde que veio essa ideia minha que eu estou dando opinião aqui? Eu não sabia, né? E eu peguei uma folha, A4 mesmo, branca, total branca, parti ela no meio e fiz assim, ó, coisas que eu sei de um lado e coisas que eu acho que eu sei do outro. Aí eu percebi que eu não sabia quase nada naquela época, né? Falei, cara, não sei quase nada. E eu tô falando que eu sei fazer isso aqui. Perfeito. Eu falei, cara, que interessante, né? Aí eu comecei a estudar sobre as coisas que eu achava que eu sabia e que eu dava opinião. E eu fui ficando mais inteligente. O que eu preciso entender que você. O que eu preciso que você entenda é o seguinte. Você é fruto de uma geração que vem dos anos 60, 50, se você é um pouco mais velho, 60, 30, 40, não sei. Não sei qual que é a tua idade. Mas normalmente as pessoas que me acompanham aqui, os pais das pessoas que me acompanham aqui estão lá na década de 60, 70, por ali. O que que acontecia naquela época que moldou a cabeça dos nossos pais e que, muito provavelmente, essas ideias foram passadas para a gente? Por quê? Porque, muito provavelmente, os nossos pais eles não estudaram tanto, eles não tiveram tanto acesso a conhecimento para que eles entendessem o que estava acontecendo naquela época e passassem uma coisa diferente para os filhos. Vamos pensar o seguinte, lembra aí da sua bisavó. Quantos filhos ela teve? A minha teve 11. A minha avó teve 3, minha mãe teve 2. Então já está diminuindo, né? Eu pretendo aumentar essa conta aí, mas tá bom. Beleza. A sua bisavó, cara, que é fruto lá do século XIX, início do século XX, a sua bisavó, ela tinha outras ideias na cabeça. Quando veio a geração de filhos dela, eles tiveram outras ideias implantadas. E o que acontecia naquela época, para que você tenha noção? Preciso te dar um contexto histórico. Acontecia a Revolução Sexual. A Revolução Sexual, ela surge depois de uma era, né, ali de 1882, 92, não lembro agora exatamente a data, onde Freud, né, criador da psicanálise, surge e difunde uma ideia até os anos de 60, onde ele encontra ali a Revolução Sexual, nos anos 60. A Revolução Sexual, eu não vou falar de Freud nem de psicanálise, mas eu vou falar da Revolução Sexual. A Revolução Sexual ela surge como uma espécie de esperança para as mulheres que até então tinham se deparado, mulheres e homens, né, que até então se deparavam com uma situação meio opressora de ter muitos filhos, né, de você só poder realizar o ato sexual se você pudesse ter filho, etc. Tudo mais. A Revolução Sexual ela implanta na sociedade, no mundo, uma coisa chamada pílula do dia seguinte. Você é fruto desta geração, da geração em que nasceu em 60 com a ideia plantada na cabeça de que a pílula do dia seguinte é uma coisa boa. E que eu preciso, do meu canal, preciso que fique claro para quem me escuta. Este é o meu canal, então eu falo sobre o que eu quiser. E eu vou dar a minha opinião sobre essas coisas. E daqui a pouco eu vou te falar como que você vai fechar os seus contratos, mas eu preciso te dar um contexto histórico. Você é fruto dessas ideias materialistas que te puxam para a matéria, que acham que todas as nossas respostas estão no mundo físico, neste mundo aqui que você vê. E não estão. Então a revolução, e nós não podemos esquecer também do Woodstock, né? Que foi aquelas festas lá malucas em que as pessoas faziam sexo adoidado, queimava tudo, usava droga pra caraca.
Beleza. As tuas ideias vêm daí. As tuas ideias, elas vêm de um mundo materialista, que está sempre puxando a gente para o materialismo. Só que se você parar para pensar, a pessoa que está tentando te contratar, ela é fruto disso. Olha que interessante. A pessoa que está tentando te contratar, ela é fruto dessas ideias. Ela tem na cabeça essas mesmas ideias que você tem. Vou baixar um pouquinho a luz aqui, vai ficar um pouquinho melhor. Aí. Ela tem na cabeça essas ideias que você também tem, que é a matéria importa mais do que todo o resto. Só que isso é uma mentira. Quando você tem isso na cabeça, a coisa que vai sempre surgir no teu coração é uma coisa chamada assim, ó, instabilidade. Por quê? Porque, vamos lá, eu estou aqui com um copo que tem água dentro. Aí tem lá 200 ml de água aqui dentro. Aí eu vou e bebo. Agora tem 150. Acabou. A água sumiu. A matéria, a água, que estava aqui dentro, não está mais. Daqui a pouco será expelida e vai sumir do meu corpo. A matéria, ela acaba. A característica principal da matéria é acabar. Você não tem um carro para sempre. Uma hora ele vai acabar. Você não tem uma televisão para sempre. Uma hora ela vira outra coisa. A água acaba, vai virar dejeto, vai virar alguma coisa. A característica central da matéria é acabar. Isso nos dá o quê? Nos diz o quê? Diz que se eu coloco a minha esperança na matéria, que é uma coisa instável, eu também vou acabar. O que é mais matéria? Vamos lá. Dinheiro, carro, mansão, mulher. Você entender que a tua esperança não está na matéria vai te colocar numa posição de estabilidade. Estabilidade. E aí você pode cair em dois pontos. Ou naquele cara que nega a matéria e tudo que vem dela, que é o hippie, aquele cara que quer viver viajando e etc. mais para ele tá tudo bem, não sou apegado a nada. Ou você cai no centro da coisa. Ou na outra ponta, né? Ou você é extremista de um lado ou de outro. Ou você é um hippie e foda-se a matéria, no sentido assim, pouco importa o meu trabalho, tanto faz eu ganhar dinheiro ou não, eu não vivo para isso. Mas aí isso é mentira, porque senão você seria uma ONG ou seria um missionário, um santo da Igreja Católica, enfim. Ou você cai no outro lado, que tudo é dinheiro. Mas qual que é o correto? Você cair no meio, na estabilidade da coisa. Perfeito. As ideias da pessoa que está tentando te contratar vêm do mesmo canto que as suas. Se vem do mesmo canto, ela também é uma pessoa instável. Instável. Provavelmente, tá? Provavelmente. Se ela não acordou para a vida, ela é instável. Então, as empresas de hoje no digital, então a primeira parte é essa, esse contexto histórico, e agora eu vou entrar nas empresas. Como que as empresas estão? Cada vez mais ganhando mais dinheiro, cada vez mais precisando de mais profissionais qualificados, cada vez mais crescendo, expandindo, 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 expandindo. O mercado digital ele não está parando, ele não para de funcionar. Ele está sempre expandindo, 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 expandindo. Beleza. Esse é o cenário atual das empresas. E quando a gente está falando de expansão, a gente está falando do seguinte: eu faturo mais, eu aumento o meu capital, eu aumento a entrada de investimento, eu aumento as vendas, mas por outro lado, eu preciso entregar isso de algum modo e com qualidade. Só que, percebe que é desproporcional a quantidade de pessoas capazes de entregar, e o dinheiro que é gerado é desproporcional. Entendeu? É desproporcional. Então, se é desproporcional, se cada vez mais que as pessoas vão ganhando dinheiro, elas precisam de mais pessoas aqui, o que você pode ser para quem é instável? Estabilidade. E aqui que entra o terceiro ponto do vídeo. Como que você consegue aumentar o teu ciclo e fechar mais contratos? Nas tuas prospecções, no que quer que você for fazer na sua vida. Você tem que ser estabilidade para as pessoas. Você não pode ser instabilidade. Então, me agrada muito mais. Ontem eu falei aqui no vídeo que eu recebi, nessa semana, algumas propostas de trabalho, né? Ah, cara, vem aqui, eu quero fazer isso aqui pra você, quero fazer tal coisa, você me dá tal coisa. Eu falei, cara, mas e o que que tu pode gerar de bom pra mim, assim? Eu falei, ah, cara, eu posso gerar mais engajamento, mais isso, mais aquilo. Mas eu não quero isso, porque isso eu sei fazer.
O que que eu quero? Seria muito mais vantajoso para mim ouvir o seguinte: cara, eu quero muito estar do teu lado. Eu quero estar ao teu lado nessa guerra. Muito mais vantajoso. Qual é a habilidade que você precisa, então, construir dentro de você para que você consiga fechar mais contratos? A lealdade. Lealdade. Todos, sem tirar nem pôr. Todos os contratos que eu fechei, eu não estou falando dos que eu não fechei. Todos os contratos que eu fechei porque o cliente percebeu em mim uma coisa chamada lealdade. Uma coisa chamada você não está sozinho, meu cara. Eu vou lutar nessa guerra com você até o final. Se você só me oferece matéria, por matéria você vai. É aquela frase, né? Se vem por dinheiro vai. Existe muito isso no mundo do futebol. Se você só me oferece matéria, por matéria você vai. Eu não quero matéria. A matéria ela não toca o sentido último da vida. O que é sentido, pessoal? E aqui eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Eu tenho o meu trabalho dá sentido à minha vida. O que é dar sentido? Dar sentido é uma seta que aponta para um canto e que só tem sentido se tocar esse canto. Tocar esse canto. Tocar. A seta não pode... Aqui, ó. A seta está aqui apontando. Ela não pode só chegar até aqui. Ela tem que tocar o ponto. O sentido final. Se ela não toca, se ela não chega, se ela só chega até aqui assim, ó, ela não dá sentido à vida. Ela tem que tocar. E a matéria toca o sentido da vida? Qual é aquele ditado que as pessoas mais conhecem? São carecas de saber. Você não leva nada quando vai pro caixão. É isso? A matéria toca o sentido da vida último? Então por que que vocês, quando vão prospectar, oferecem matéria 100%? Por que que vocês não oferecem estabilidade, lealdade, segurança para a pessoa que está do outro lado? Por que que vocês chegam lá para ela e falam, eu preciso aumentar o teu faturamento, eu preciso... Eu não estou falando que isso não é importante. Mas qualquer pessoa consegue fazer isso. Se eu pegar um gestor de tráfego, fechar o olho, escolher um gestor de tráfego e apontar, você vai trabalhar no meu projeto. Você nem quer a pessoa, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas o que que diferencia a gestora de tráfego que eu tenho do gestor de tráfego que eu não tenho? Por que que você escolhe uma pessoa e não escolhe outra? Por quê? Lealdade. Lealdade. Se você consegue demonstrar lealdade, segurança, estabilidade para quem naturalmente é instável, é impossível você ficar sem contrato. É impossível você ficar sem vender. Sou um terapeuta. Eu acho que se eu tenho uma especialização em psicoterapia. Mas se eu atuasse como terapeuta, cara, eu acho que é a profissão que assim, você pode mais ficar rico nesse mundo, pô. De verdade. Porque todo mundo é instável. Se você dá estabilidade, é impossível você ficar sem contrato, sem paciente. Por que que um médico dificilmente fica sem... É muito difícil você ver um médico... Eu nunca vi um médico que não trabalha, entendeu? Por quê? Qual é a maior instabilidade que a matéria pode ter? Qual é a maior instabilidade que a matéria pode ter? Chegar próximo à morte. Porque depois da morte já não existe mais matéria, né? Mas é chegar próximo à morte. Ou seja, ficar doente. Se acidentar, cortar uma cabeça, bater a cabeça no chão, ter um AVC. Por que que é impossível um médico ficar sem trabalho? E aí você me fala, Rafael, mas tem muitos médicos saindo. Não tem problema, o médico nunca ficará sem trabalho. Por quê? Porque ele lida com a coisa mais instável do mundo. Só que ele lida diretamente, né? Ele vai lá e costura. Ele lida com a matéria, que tem por característica acabar. Se o médico consegue estabilizar essa matéria, se ele é o cara que estabiliza isso, acabou. É impossível ficar sem trabalho.
Porque a matéria sempre acaba. Só que você também lida com a porra da matéria. Esse é que é o ponto. Você lida com a matéria. E eu lido com a matéria. A tua matéria do outro lado que tu tá lidando, ela vai acabar. O vídeo que tu edita, acaba. O Reels, que foi 1 milhão de curtidas, passou. E as pessoas estão sempre precisando de mais. Mais estabilidade, mais estabilidade, mais estabilidade, mais estabilidade. É simples. Só que você está olhando por outro lado. Você está oferecendo... Por que eu não fecho contratos? Por que isso? Por que aquilo? Porque você oferece matéria. Você não oferece estabilidade. Quando um aluno senta na minha frente, hoje é dia de entregar mentoria em grupo, tem individual também. Quando o aluno senta na minha frente e fala assim, Rafa, eu estou com esse e esse problema. Aí eu falo como é que ele resolve. O que acontece? Ele veio instável e saiu estável. Eu estabilizei a pessoa que está do outro lado. Não é assim? Você já foi na terapia? O que acontece na terapia? Você chega instável e você sai estável. A ideia, né? A ideia é que você saia mais estabilizado. Por que você busca uma terapia? Ou seja, ouvir outra pessoa. Por que você escolhe um profissional para que ele te escute? Por que aquele profissional? Porque você enxerga nele alguma estabilidade de vida. E nós estamos sempre precisando de resolver as nossas instabilidades com estabilidades. É financeira, resolve com dinheiro. Instabilidade emocional, aí tu vai lá e resolve com terapia. Né? Não é assim que funciona? Instabilidade intelectual, aí tu vai lá e estuda. Instabilidade de negócio, aí tu vai lá e aprende a fazer negócio. Então, não ofereça matéria para quem tem a porra da matéria. Você tem que dar estabilidade no teu serviço, no teu produto que tu entrega. Tu é fruto, resumindo, né, fazendo uma revisão do vídeo, você é fruto de ideias que nos levam para o materialismo, para ficar preso no material. O sexo é maior que tudo, não é isso? Não é isso que a Revolução Sexual fala? Você tem que usar pílula do dia seguinte, você pode transar com quem você quiser, você pode usar droga, fazer o que você quiser. Não é isso? Não é essa instabilidade material? Você é fruto disso. E as pessoas que estão tentando te contratar, ou que você quer que você busca ser contratado, também são fruto disso. E as empresas cada vez mais estão faturando, e cada vez menos tem pessoas ali disponíveis a entregar estabilidade e lealdade para aquelas pessoas. Por quê? Porque está todo mundo querendo matéria. Todo mundo quer matéria, todo mundo quer o dinheiro. Saia desse vídeo com um plano de, cara, preciso entender de onde que vem as minhas ideias. Eu preciso entender as coisas que eu sei e o que eu não sei. O que eu não sei, eu preciso estudar realmente sobre isso. Agora, eu preciso entender que existe do outro lado pessoas instáveis que precisam da minha estabilidade. Então, quando eu entro numa call de vendas, qual que é o meu objetivo ali? Estabilizar uma instabilidade. Cara, eu não sei prospectar, não sei vender, meu processo comercial tá ruim, meu produto tá ruim, minha oferta tá ruim, eu não sei fazer uma campanha de marketing, os meus clientes estão saindo, meu churn tá alto. Aí eu vou lá e estabilizo isso. Cara, com o churn tu faz assim, tu prospecta assim, tu cria um ICP assim, tu cria uma campanha de marketing assim, o teu produto tá errado por causa disso, a oferta tá errada por causa disso. É simples. É simples. Eu dou estabilidade. Aí a pessoa vê em mim estabilidade. Pronto. Acabou. Aí eu vou lá e vendo. Se você quer aprender a fazer isso, abaixo tem a nossa Masterclass de prospecção recorrente e receita recorrente que vai acontecer na sexta-feira, dia 3/10. Toca, se inscreve e eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.